Rapaziada, tô direto aqui do estacionamento da Arena depois de Grêmio 1, Alianza Lima 1, Grêmio eliminado da Copa Sul-Americana. Fiquei dentro do campo, atrás do gol, vi o jogo muito de perto e a verdade é uma só. Faltou time, faltou jogador e faltou também técnico. Vamos falar sobre a eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana, tá? Gente, se criou um ambiente de mobilização por ser o primeiro jogo depois da compra da gestão da Arena, por ser um mata-mata, mas a verdade é que no primeiro tempo o Grêmio mostrou todas as limitações que a gente vê a cada 3 dias. O Grêmio terminou o primeiro tempo contra o Alianza Lima sem ter dado um chute no gol, sem ter obrigado o Vizcarra, goleiro do Alianza Lima, a ter feito uma defesa. O Grêmio em casa, precisando reverter um 2-0 num mata-mata, com 40 e poucas mil pessoas, não conseguiu criar nenhuma chance. No segundo tempo, o Grêmio fez o gol com o Gustavo Martins, o Grêmio teve outras oportunidades, melhorou em relação a ele mesmo? Melhorou. Mas eu sinceramente não sei, pode deixar nos comentários aqui o que te pareceu, até onde é mérito do Grêmio e até onde é consequência do Alianza Lima ter botado a bunda na parede para defender a vantagem que tinha. Eu não sei. Só sei que o primeiro tempo do Grêmio foi muito pobre, o segundo tempo foi um pouco melhor, o Grêmio fez 1-0 e teve chance para fazer o 2-0. Bright White teve uma bola na pequena área, que ele não pode perder. Depois o André teve uma outra chance por cima do gol. Antes dessas duas, o André acertou a trave. Aliás, o André entrou muito bem. Mas eu já quero falar das trocas. Então, se o Grêmio criou chances, se o Grêmio não jogou bem no primeiro tempo, ele se repetiu. Aliás, o primeiro tempo do Grêmio contra o Alianza Lima foi pior do que o jogo contra o Vasco. Talvez tenha sido o pior primeiro tempo do Grêmio, pior atuação do Grêmio, desde a volta. O primeiro tempo do Grêmio contra o Alianza Lima, pelo contexto, foi pior do que o jogo contra o Cruzeiro, pior do que o jogo em Lima, pior do que o jogo em São Januário, na minha opinião. Tá? Aí no segundo tempo, o Grêmio cresce, por esse contexto que a gente já falou, seja o Alianza Lima se defendendo mais, seja o Grêmio indo no Bumba Meu Boi. Cria, no mínimo, 3 chances. A bola na trave do André, o Bright White cara a cara com o goleiro do Alianza Lima, e depois o André chutando por cima. No mínimo essas 3 oportunidades, e não faz. Faltou time, faltou jogador. E aqui nesse mesmo canal, eu já disse, o Mano é o cara certo para o momento do Grêmio. O Mano é o cara para esse momento. O discurso do Mano é um discurso que conecta o torcedor com a realidade. Fiz questão de lembrar tudo isso para vocês para dizer que, na minha opinião, hoje, faltou também o Mano ajudar. Ele faz uma troca no intervalo, ele tira o Kike Oliveira e coloca o André. O André entrou bem. O André entrou muito bem no jogo. Aí depois ele faz uma troca por necessidade. Sai o Vila Sante, entra o Edenilson. O Edenilson não entrou bem. E aí depois, o Mano coloca o Amuso e tira o Alisson. Ok, o Alisson pode estar cansado, pode estar desgastado, mas o Amuso não. Não tem como esperar alguma coisa do Amuso. Entrou também o Pavão, e o Pavão colaborou, tentou, se esforçou. Gente, eu estava bem atrás do gol, tá? Quando entrou o Amuso, todo mundo sabia que o segundo gol aconteceria quase que por um milagre. Não vi falta de empenho, não vi, pelo contrário, tá? Falei com Bright White e Thiago Volpi na entrevista ali no Flash Interview que o SBT tem direito. Todos eles falaram em decepção. Tanto o Volpi quanto o Bright White disseram que faltou o gol, porque o Grêmio criou chances. Falaram que eles saem frustrados, que o Grêmio teve volume. E se o Grêmio teve volume, se faltou o gol, faltou por quê, gente? Porque faltou time também. E o Mano deixou a desejar. O André, a meu ver, entrou muito bem no jogo. Riquelme teve alguns momentos
mas abaixo do que se esperava dele. Alisson, alguns momentos. Kahneman, incansável. E um duelo como nos velhos tempos com o Guerreiro. E acho que é isso, gente. Acho que é isso. O que fica é mais um jogo ruim. Dessa vez com chances criadas porque o adversário se defendeu. E o Grêmio não conseguiu aproveitar. O 2-0 levava para os pênaltis. E aí nos pênaltis tudo poderia acontecer. Com 40 mil pessoas na arena fazendo barulho no cangote dos caras. Mas o Grêmio não conseguiu fazer. Porque faltou time. Agora resta o Campeonato Brasileiro. E se vocês viram o jogo, vocês podem dizer se eu estou certo ou não. É mais uma atuação ruim do Grêmio. Não tem uma atuação boa do Grêmio desde a volta do Super Mundial. Isso é muito preocupante. Mais do que não ter time para passar do Alianza Lima. Porque às vezes o time pode ser fraco, mas ele pode jogar um pouco mais. Não ter feito nenhuma boa atuação desde a volta do Mundial é um enorme de um problema. E a gente vai falar mais sobre isso aqui no canal, tá? Gente, por hoje era isso, tá? Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like se não é inscrito, né? Faz tudo isso aí, deixa o like, deixa o hypar e comenta aqui embaixo o que te pareceu. Grêmio 1, Alianza Lima 1. Teve gol do Barcos, né? Falei com o Barcos também na saída de campo e ele falou, cara, uma noite de muitas emoções, a minha família tem muitos gremistas e tal. Essa noite vou dormir com o coração dividido. Grêmio eliminado com empate dentro de casa e com gol do Barcos. É isso. Ponto final nesse vídeo. Valeu.